Bom dia a todos. O justo e o ímpio. Salmo 1. Vou fazer a leitura aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pode sentar, irmãos. Eu já dei a noção superficial, claro, para os irmãos desse livro dos Salmos. Os irmãos sabem quantos salmos tem, né? Tem 150, mas os salmos são divididos em 5 livros. Impressionante, né? Mas eu diria para os irmãos que a fotografia do livro dos Salmos, ela é vista nesse salmo aqui. O homem justo e o homem ímpio. Quando vocês percorrerem pelas avenidas e ruas desse salmo, vocês vão perceber que Deus sempre está apresentando o homem justo e o homem ímpio. Basicamente, Cristo é o modelo do homem justo. Você verá no livro dos Salmos que ele, Jesus, aparece. Às vezes aparece na linguagem de Davi, né? Mas é ele, o modelo nosso que temos a seguir. Mas aqui nós temos, irmãos, eu diria para os irmãos, uma mensagem tão preciosa, tão clara. Eu gosto de ver como a Bíblia é um livro simples. É para você, querido irmão, não precisa ter a cultura, não precisa ser de nível de faculdade, não. Você vê que a linguagem de Deus é o nosso feijão com arroz, né? E é o café com leite nosso, né? Então, o que é que nós vamos conhecer aqui? Quem é o crente? Eu sempre tenho dito aqui que hoje, em nossos dias, há uma dificuldade muito grande de saber quem é crente ou quem não é. Mas eu diria para os irmãos que o crente está aqui. Ele ama a palavra de Deus. Você quer ver um crente? Ele é visto no amor que ele tem aqui diz, lei do Senhor. Na linguagem do Velho Testamento. Não está referindo à lei de Moisés meramente. Para os judeus era assim. Mas está referindo-se à lei de Deus no sentido da santidade de Deus e das perfeições de Deus. Vamos então traçar aquilo. Eu já passei com os irmãos algumas coisas. Nós vamos primeiro ver o justo. E o justo você está vendo aí nos versículos 1 a 3. Está vendo aí, irmãos? Quem é ele? A primeira lição que temos é que ele é chamado de bem-aventurado. E eu falei para os irmãos, há 15 dias atrás, que o que significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado é a pessoa. Lembra que eu falei, irmãos? Ela é pega de repente, dizendo, olha, você é uma pessoa feliz. Até usei ilustração, né? De alguém. Não estou incentivando jogar a loteria, não, por favor. Mas alguém, por exemplo, joga na loteria e de repente ele vê que ele ganhou milhões. Então aquela pobreza dele foi embora, ele agora se torna milionário. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Não é que você joga, você não sabe de nada. Você é um morto no pecado. Você anda nas trevas. E de repente, você é chamado. É impressionante, né? Você é chamado.
E Deus diz, você. Notem, irmãos, o que a Bíblia faz. Deus chama quem? Quando você vê alguém que está querendo ouvir a voz de Deus, os ouvidos foram apurados, é uma pessoa diante de Deus humilde. Não estou falando humilde perante os homens, estou falando humilde perante Deus, quebrantada no coração, contrita, espiritualmente isenta de qualquer coisa. Não tem nada no céu. Ela vê sua indignidade, vê que não tem, sua vida é só pecado. Ela se vê como um mendigo. Seus irmãos já viram um mendigo total? Tem pessoas que ficam pedindo aí, a gente percebe mais que é pedindo para usar drogas, né? Mas eu já conheci mendigo, não tinha nada, vivia na dependência mesmo de qualquer ajuda, né? Mas a Bíblia trata desse tipo de pessoa perante Deus. Toda a ênfase que eu tenho dado aqui, irmãos, é para mostrar que o homem é e quem Deus é. Isaías 57, eu já preguei aqui, às vezes retomo a pregação no mesmo texto, porque eu sei que vocês esquecem. Aquele capítulo mostra quem é o homem, olha lá embaixo, e mostra a grandeza de Deus lá em cima. Mas como Deus desce de lá e vem falar com o homem cá. Esse é o nosso Deus. Ele é excelso, quer dizer, não tem ninguém acima dele, e não tem nada acima dele. Né? Nós ainda olhamos para o alto para ver o céu. Deus não tem mais nada a olhar, ele está acima de tudo. Ele olha para baixo e vê a nossa miséria. Né? E ele se inclina para conversar com quem? Aquele capítulo fala, humilde, quebrantado. É esse tipo de pessoa. Eu lembro os irmãos daquele texto de Mateus capítulo 5, bem-aventurado o pobre de espírito, porque de repente ressoa. Dele é o quê? Os falsos mestres hoje pregam, ele é uma pessoa, Deus vai abençoá-lo financeiramente, né? Opa, olha lá. Não, dele é o reino da onde? Daquilo que a alma deseja. O reino dos céus. É esse o mendigo que Deus procura. E hoje, irmãos, com essa confusão, com essa anarquia religiosa, com essa obra tempestuosa das trevas, fazendo a cabeça do povo, nós não vemos mendigos mais. Não vemos homens e mulheres procurando saber como é que eu posso ser salvo. Os homens hoje caminham para o inferno fazendo festa, irmãos. Homens e mulheres caminham comendo o bolo do inferno. Assim, rindo, alegres. E não vê que de repente a festa acaba, como acabou, Deus acabou com a festa de Belsazar, e trazendo terror. Os homens de hoje, as mulheres de hoje, os jovens de hoje, adolescentes, caminham fazendo festa para o inferno. E a boca do inferno está igual de jacaré, escancarada, esperando os fregueses caírem lá. Está desse jeito, irmãos. Todos estão procurando uma vida confortável. E o mundo tem para dar. Mas nós aqui não estamos olhando isso. Nós estamos olhando esse homem aqui. Quem é ele? Ele é bem-aventurado. E, queridos irmãos, a bem-aventurança dele não é conforme o padrão do mundo. A Bíblia é um livro unido, irmãos. Não desliga nada de seus textos com contextos, com a Bíblia inteira. Jesus, por exemplo, falou, no mundo tereis aflições. Nota, ele não apresentou um mundo bonito, que ele veio aqui para arrumar família, para arrumar tudo. Não, no mundo tereis aflições. Aí ele joga aquela promessa, não tem mais. Eu venci o mundo. Impressionante, não é? Mas outra coisa, irmãos,
Ele diz lá: se me perseguiram, vão perseguir vocês também. E o mundo é assim. Então, queridos irmãos, a felicidade do crente não é conforme, essa bem-aventurança não é conforme o padrão do mundo. Para o mundo, a alegria é ter dinheiro, ter saúde, ter uma religião que gosta, seus ídolos, né? Eles invocam seus ídolos, eles buscam seus bens terrenos. O crente não. O crente é bem-aventurado. Não se vê essa alegria estampada no sorriso, né? Tem até um corinho antigo: dê um sorriso só, sorriso alegre. Mas não é assim. A vida do crente é normal. Tá? Vamos lá. Como é que nós olhamos o crente do ponto de vista do mundo? É apresentado aqui. Vamos ver esse ponto olhando negativamente, né? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Puxa, que coisa. Vamos explicar um pouquinho isso aqui, porque eu já expliquei há 15 dias atrás para os irmãos. Né? Aqui está, irmãos, todo o serviço que o diabo faz. Os irmãos podem olhar que o trabalho contínuo do diabo, ele usa esses 3 pilares aqui para chegar às pessoas. Ele oferecendo o seu mundo. Primeiro, os ouvidos. Os irmãos lembram quando a Eva caiu? Eu vejo as mulheres hoje, elas não sabem o que é submissão. A Bíblia trata de respeito a qualquer autoridade. Hoje não sabem. A Eva deveria correr para o marido dela. A responsabilidade foi dada a Adão e não a ela. Lembra? Ela ouviu a voz do diabo. Não importa. Deus sempre lida com a autoridade. E aí foi, irmãos. É a mesma coisa hoje. Onde Satanás opera, primeiramente, o conselho de quem? Olha, nós temos o Espírito Santo, nosso conselheiro, né? Nós temos a palavra de Deus que o Espírito de Deus usa para nos ensinar e guiar em toda a verdade. Nós temos uma igreja onde Deus colocou pastores para nos ajudar a orientar. Nós temos Deus protegeu sua igreja com a obra de aconselhamento, até dentro da igreja, irmãos. Os irmãos podem ver que o trabalho de Deus mexe em todas essas áreas. Aconselhai-vos uns aos outros. A igreja deve ter mulheres maduras, que pode ajudar as meninas mais novas a seguir um conselho, casamento, como proceder, tudo. Os homens também devem ser conselheiros, não só na sua família. Quando eles são na sua família, eles são também dentro da igreja, sabendo aconselhar, sabendo admoestar, sabendo censurar, né? E assim é que a igreja prospera. Falta isso hoje, irmãos. Falta. O mundo está aí, ó. O mundo chegou como uma fera. É um dragão que chegou, irmãos. E Satanás, ele chega travestido de anjo de luz. Ele chega como se fosse um pastor. Ele chega como se fosse o próprio anjo. Ele chega como se fosse Jesus. E ele está cheio de 1000 conselhos para dar. Então você, se não ouve a palavra de Deus, você não vai vencer. O segredo da vitória é não escutar o conselho dos ímpios. É por essa razão, irmãos, estou falando com todo o ímpeto da minha alma. Eu estou com 72 anos, gastei a maior parte do tempo aqui, mostrando para os que estão e os que saíram. Nunca desviei da Bíblia. Nunca. Talvez alguém me prove aí qual foi a mensagem que eu preguei fora da autoridade da palavra de Deus. Nenhuma. Por quê? Porque eu quero que os irmãos ouçam a palavra. Ouçam o conselho do Senhor.
Se os seus ouvidos são apurados para ter prazer naquilo que vocês veem no Facebook, no YouTube, nas notícias, nos prazeres que dão aí na televisão, nos seus vizinhos, seus amigos, todos do mundo aí chegando para você. O mundo está cheíssimo de conselheiros. Está cheio. Mulheres atrevidas. Tá? Estão aconselhando para derrubar cada um. Tá? Jovens, homens perigosos. O mundo está cheio disso. Se você não voltar para a palavra. Os irmãos estão percebendo? Nosso culto aqui deveria estar lotado, irmãos. A igreja deveria procurarmos até um lugar maior. Porque o povo não quer ouvir conselhos verdadeiros. Satanás quer destruir tudo. Então, cuidado com os... Começa aqui. Irmãos, a vida cristã começa aqui. Mas Satanás também tem seus conselheiros. Tá? Segundo lugar, observe. Primeiro ele mexe com essa aqui. Opa, doces conselhos. Amelados de conselhos. Coisa que parece atraente. Opa. Depois ele mexe com o quê? Com a visão. Veja o que diz. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém. Aí que vem o prazer de olhar. Ouvido, olhos. Olha o caminho dos pecadores. Não é bonito? Você desviou do conselho da palavra de Deus, irmão. Saiu da Bíblia, você apostatou. Você se desviou. Você está olhando o caminho dos pecadores. O caminho deles. É bonito eles irem no caminho deles. Eles estão lá contentes. E você tem prazer de olhar aquilo? Eu sou muito... Você é infeliz, querido? Você é infeliz? Jesus não lhe satisfaz? Jesus não deu alegria eterna para você? De tal maneira que você olha os homens. Eu me lembro de um senhor que participou desta igreja. Eu vi a queda dele quando ele começou a ter inveja dos ricos. Eu ouvindo ele falar, ele não estava mais na igreja aqui, mas vi a inveja que ele tinha dos ricos. E a vida dele foi bombardeada por amor ao dinheiro. Tá? Amando o presente século, abandonou a família. Caminho dos pecadores. E a força do mundo hoje é que com a internet ficou melhor para Satanás. Ele vem em sua casa. Ele vem mesmo, com todo o poder. O mundo é um espetáculo, irmãos, hoje. Tem de tudo, tem carro, tem conforto, tem comida, tem tudo hoje. Tudo está chegando dizendo, sai dessa de ser crente. Tá? E em terceiro lugar, irmãos, deixa eu acompanhar o horário aqui. Vem o quê? Roda dos escarnecedores. Aí você já é movido a entrar. Você é um coparticipante do mundo. Os irmãos lembram da mulher de Ló? A mulher de Ló não ouviu o conselho de Sara nem de Abraão. Ela não quis aquela vida sozinha lá. Não, eu quero uma cidade. E lá, Sodoma, linda Sodoma. E ela foi para lá, fez a cabeça do marido. Nós vamos sair desse lugar. Aqui não tem nenhum homem para nossas filhas. Não, vamos lá. Vamos. E ela foi, irmãos. Ela ouviu o conselho dos ímpios. Ela viu o caminho dos pecadores. E ela entrou na roda dos escarnecedores. Por isso que Jesus diz em Lucas, lembrai-vos da mulher de Ló. Como foi a morte dela. Tá? E une-se, irmãos, a esse evangelho fracassado.
esse evangelho miserável que é pregado hoje. Ou aceita Jesus e está tudo bem, você vai para o céu, custe o que custar. Não tem vida, não tem sacrifício, não tem dedicação ao Senhor, não afetou o coração da pessoa. Então a pessoa pensa que vai para o céu. Você é do mundo, vai viver do mundo. Você é das trevas, vai viver nas trevas. Você não ama a Bíblia. Eu tenho alguns momentos ainda, uns 5 minutos, irmãos, para ver. Vamos esquecer essa parte daqui e voltar para o versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Os irmãos olham a palavra prazer. Essa aí mostra o que é a fé cristã. A fé bíblica, ela tem uma ação incrível na alma, irmãos. Não é essa fé tosca que apregoam por aí hoje. Essa fé horrível. Todo mundo diz que crê em Deus. Todo mundo. Mas a Bíblia fala daquela fé que moveu sua alma. Você teve seu ouvido apurado, lembra? Aqui, Deus sempre fala aqui. Aqui é a porta de acesso. Tá? Eu até escrevi um comentário, furando, Deus fura o ouvido para o pecador ouvir. Deus começa aí, irmãos. Quem ouve a minha palavra. Tá vendo? Olha o sucesso que tem a fé bíblica. Quem ouve a minha palavra. Esse é o crente. Você pode ver. Quando você vê pessoas chegando, porque quer ouvir a palavra, Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. O segredo é esse aqui. Deus falou e o resto não importa. Então, a fé cria um prazer pela palavra de Deus, pela lei do Senhor. Vamos lá, vamos devagar aqui. Como assim, irmãos? Como assim? Os irmãos vão perceber que a fé, ela é viva dentro da gente. A fé é algo, é Cristo em nós. Eu até citei para os irmãos já, os irmãos esquecem. O Salmo 103. Notem bem o que diz ali. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quem é que está falando? Ali tem alguém que crê. Alguém que enfrenta. Nota, o crente, irmãos, ele enfrenta problema também. Lembra de Elias? Como ele caiu em depressão? Porque ele ficou com dó de si. Ele ficou com dó de si. Ele esqueceu que quem faz a obra é Deus. Ele não foi chamado para fazer outra coisa. Ele foi chamado para fazer o que Deus mandou. Mas a tarefa de converter pecadores é de Deus. Separei-me 7.000 homens que não se curvaram perante Baal. Suficiente. Então, a ausência da fé, às vezes, chega na vida do crente. Por quê? Acontece isso, irmãos. Se a gente não dinamizar nossa fé no conhecimento de um Deus soberano que opera maravilhas, nós vamos ficar frustrados também. Tá? Mas aqui, irmãos, tem o prazer. Eu percebi naquele hino que nós cantamos, acho que foi o último hino que nós cantamos aqui, que o meu irmão pediu. Ó minha alma, sem demora, ergue-te para entoar. Isso é fé. Tá? Você levanta domingo de manhã. Estou com preguiça, com vontade de ficar, não vou na igreja não. A fé não age assim. Levanta-te, Davi. Levanta-te, Maristela. Levanta-te, Francisco. Erga-te. Está vendo como a fé dá ordem? Então, irmãos, a gente percebe que a fé é tão triunfante, que ela não fica com dó de si. Nós vivemos com dó de nós mesmos. Nós não entendemos que a nossa vida de salvação é um mistério da graça. É algo maravilhoso que aconteceu.
mas minha vida foi assim, Senhor. Olha meu passado, fui pobre, não te... Esqueça. Esquecendo-vos das coisas que para trás ficam e avançando. Ó minha alma, renda glória ao Senhor, vamos avante, pega a Bíblia, é Deus falando com você. Então tem que dinamizar isso, irmãos, não tem outro jeito. Você volta com prazer para a palavra. Como fazer isso, pastor? Você é crente? A não ser que você não é. Se a Bíblia não alertou sua vida, então você não é crente. Se a palavra de Deus não chamou sua atenção, você não é crente. Porque se é crente, você vai viver desse livro. Eu vou terminar esta parte aqui, irmãos, falando sobre a lei do Senhor. No Velho Testamento, os irmãos vão perceber, queridos, quem lê o Velho Testamento, perceberá que Deus sempre, quando ele lida no Velho Testamento, está lidando com a lei. E quando fala da lei, nem sempre está falando da lei de Moisés. Os judeus obstinados sempre falavam a lei de Moisés. Os irmãos lembra de Jesus quando ele confrontou com os judeus em João, o livro de João, várias vezes? Jesus falou, vós sois do diabo, vocês não ouvem a minha palavra, vocês não são minhas ovelhas. Mas na Bíblia, quando fala da lei de Deus, está falando de quê? Eu lembro de John MacArthur. Ele falou, ele ousou explicar isso para nós numa conferência que ele teve. Ele já está no céu com Cristo, já está na glória, John, mas deixou aqui um legado de bênção para nós. Trabalhou muito aquele servo de Deus. Ele diz o seguinte, quando a Bíblia fala da lei do Senhor, está falando das perfeições de Deus. E isso é que é admirável. É que a Bíblia, irmãos, nos leva a contemplar quem é o nosso Deus. Queridos irmãos, os católicos admiram Maria. O que tem nela? É uma invenção. Não tem nada. Olha qualquer religião onde eles baseiam no homem ou um ídolo inventado. Olha no Jeová dos Testemunhos de Jeová. Que Jeová é aquele? É o diabo. Mas, irmãos, olha o Deus da Bíblia. Olha como ele é puro. Eu quero lembrar os irmãos do Salmo 119. Queridos irmãos, que salmo maravilhoso. É só a lei do Senhor, os mandamentos, os preceitos, a palavra. Por quê? Porque tudo reflete maravilha. O salmista diz, eu sou mais culto do que os grandes deste mundo, porque eu amo a palavra de Deus. Está vendo? Eu sou mais rico do que os grandes deste mundo, porque eu amo a palavra de Deus. Está vendo, queridos irmãos? O que é isso? A importância da Bíblia na nossa vida. Por quê? Porque quando eu leio, quando eu ouço, eu começo a admirar quem? Meu Deus, olha o Deus que eu tenho. Ele é tremendo. Ele é glorioso. Ele é maravilhoso. Irmãos, deve chegar a esse ponto em nossa vida. Nós vamos ficar encantados. Eu vou terminar aqui essa parte. Vocês lembram de Jó? Fantástico homem de fé. Teve suas falhas, teve como nós temos. Mas quando chega no capítulo 31, Jó se expõe perante aqueles seus 3 amigos e expõe como a lei de Deus estava no coração dele. Como ele jamais olhou, ele olha desse aspecto moral, da santidade de Deus. Ele diz, se eu alguma vez olhei para a lua, para o sol, e admirei, joguei beijos para aquilo. Olha, se eu olhei para uma mulher alheia, que os homens peguem minha esposa. Se eu olhei para uma jovem desejando, isso é coisa, ele falou, isso é coisa do inferno. Está vendo? Homens de Deus tinham uma admiração por esse Deus que nós temos. Você não tem um mero Deus, querido.
Você tem o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, glorioso, santo, que está presente sempre, cuidando dos seus. Ok, isso aqui seja um despertamento rápido, brevíssimo, para incentivar você a voltar para a Bíblia. Deus não está pedindo, seja ativo, corra para lá, não. Volte para mim, volte em santidade, volte para o meu livro, e eu abrirei seus olhos, e você começará a ver. Vamos sair do lugar santo e entrar no Santo dos Santos, e contemplar a beleza do nosso Deus.